de uma situação que nós não sabemos o que fazer, nós temos que saber que nós temos um Deus que sabe tudo, que Ele sabe como resolver. Aquilo que eu não sei, aquela situação que fugiu do meu controle, não fugiu do de Deus. Nós temos que estar cientes disso. Para quê? Para que nós venhamos confiar em Deus, confiar em todo o tempo, não tomar decisões precipitadas, não desanimarmos, mas estarmos sempre confiantes. Às vezes estamos diante de situações que não sabemos, foge do nosso controle, mas é nessa hora que nós temos que saber, bom, eu não sei o que fazer aqui, mas eu tenho um que sabe, Deus, então eu vou buscar nele. Aqui em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, quero ler esse relato aqui. Primeiro lembrar do que Jesus falou lá no capítulo 12 do Lucas também, 31, que ele diz, não temais o pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então a gente está dizendo que a gente devemos temer nada, que Deus foi Ele que se agradou em nos dar o reino dele, nos abençoar. Então Ele vai cuidar de nós. Mas aqui diz assim, e aconteceu, Lucas 6. Ou melhor, aqui, João 6. João 6. Estou com o Lucas na cabeça. João 6. Diz assim, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém, Jesus? Eu não vou ler todo esse relato, você sabe que é o relato da multiplicação dos pães, mas o que eu quero aqui, extrair daqui, é isso aqui, que Jesus sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer, como fazer. Se você olhar aqui, a situação não era fácil. Havia uma multidão, ele estava num lugar deserto, depois, pelo visto, até o dinheiro que eles tinham não era tanto, que o Filipe chega a questionar, dizer para ele que se comprasse 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para cada um deles, tome um pouco. E, na verdade, os discípulos não sabiam o que fazer, só que Jesus sabia. Quer dizer, quantas vezes nós estamos diante de alguma situação, surge algo na nossa vida, que a gente fica sem ação, sem saber o que fazer. E nessas horas é complicado, porque nessas horas ou você começa a desanimar, querer parar, ou você começa a tentar resolver a qualquer maneira e às vezes tomar decisões que não convém, às vezes até que pode até ferir a palavra de Deus, que isso é o maior perigo. Ou às vezes fica completamente sem ver saída nenhuma, desanimado, e se enche de sentimentos que não são bons. E nessa hora também, o que acontece? A primeira coisa que fracassa é a nossa fé. Mas o que fazer diante de uma situação que eu não sei o que fazer?
Eu confiar em Deus, eu buscar Ele, eu me colocar diante dEle, porque Ele sabe o que fazer. Ele sempre sabe o que fazer. No caso aqui, Jesus tinha uma multidão, mas Ele sabia o que ia fazer. Só precisava mesmo que os discípulos confiassem nele e seguissem a instrução. Depois ele deu até a instrução para eles, mandou eles organizar o povo e ele alimentou aquelas pessoas. No Antigo Testamento, nós temos também outro relato, que nós vemos o quanto Deus sabe o que fazer em qualquer situação, mesmo quando o seu povo já perdeu até a esperança. Ezequiel 37. Aqui é bem mais grave, porque aqui o pecado do povo levou eles a uma situação extrema, onde eles não viam mais saída. Ezequiel 37 é um texto bíblico também bem conhecido no meio do povo de Deus. Que diz assim, 37:1 em diante: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Então nós vemos aqui é a visão. Vem ali o Espírito de Deus, a mão de Deus é o Espírito de Deus, e leva o profeta em espírito a uma visão de um vale de ossos secos, e ele diz que sequíssimos. E ao mesmo tempo Deus está ali e pergunta para ele: pode viver, filho do homem? Esses ossos poderão viver? Imagina, ele olha, vê se no vale, imagina você na tua frente um vale de ossos, tudo seco, sequíssimos. Só que do outro lado do lado dele estava Deus. Ele disse: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, eu não vejo solução, eu não vejo como isso pode viver, mas Deus sabe como fazer. Então nós vemos aqui que o profeta, ele não arriscou dizer nenhuma coisa nem outra. Não, Senhor, pode sim. Como? Era ossos. Mas do outro lado, Deus, o Senhor sabe o que fazer. Eu não sei. O Senhor sabe. Eu não sei de nada. E aí Deus diz: então profetiza sobre estes ossos. Profetiza, fala para eles fazer o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Ossos representam pessoas que morreram há muito tempo, estão acabadas, não tem mais saída, não tem mais nada, não tem nem esperança. Nós vemos na Bíblia, quando se fala de ressurreição, mas nós nunca vimos falando ali de ressurreição, está falando assim de pessoas que morreram ali, que foram ressuscitadas, trazidas de volta em mais um curto tempo, ainda estava ali o corpo ainda. Vamos pegar o exemplo de Lázaro, estava 4 dias que ele morria, a irmã até chegou e disse: ele cheira mal, quer dizer, estava em decomposição, naturalmente seria isso, mas não estaria ainda ossos secos, que também era impossível também voltar a viver, só um milagre mesmo. Temos o filho da viúva de Naim também, que estava indo ser
estava indo ser enterrado. Foi ressuscitado, mas não estava no osso seco ainda. A filha de Jairo tinha acabado de morrer, também não estava em osso seco. Aqui não. Aqui ele está diante de um vale de ossos secos e Deus perguntando: podem eles viverem? E ele disse: Senhor, tu sabe. Aí Deus disse: então começa a falar com os ossos secos. E cara que Deus que mandou ele dizer para os ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. Isso aqui tem um bom entendimento, não é o que eu estou querendo chegar hoje. Mas é aquela questão, para quem está morto, para levantar, tem que aprender a ouvir o que Deus, a palavra de Deus. O mundo está cheio de ossos secos, sem vida, sem esperança de nada. Aí ele mandou profetizar e ele disse: por quê? Ele disse: assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Então Deus sabia o que fazer. Quando o profeta pergunta: pode viver? O profeta disse: não sei, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Quer dizer, o profeta não sabia o que fazer ali. Nem se aquilo poderia viver. Mas Deus disse: eu farei entrar em vós espírito e vivereis. Deus sabia o que fazer. Deus sempre sabe, irmãos. Em qualquer situação que nós enfrentarmos, que nós não sabemos o que fazer, Deus sabe o que fazer. O que cabe a nós? A gente fazer igual os ossos aqui, ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a questão que está nos faltando é isso. Nós estamos olhando tanto para os problemas, estamos olhando tanto para a dificuldade, que não estamos conseguindo dar ouvidos, dar atenção devida ao que a palavra de Deus diz. Porque na palavra dele vem a solução. E depois Deus até explica para o profeta o que são aqueles ossos. No versículo 11, ele diz assim: então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza. Não, vou deixar primeiro uma paradinha nesse versículo para ir para o 12. Preste atenção. Os ossos ali estavam representando, naquela visão, o povo de Israel, toda a nação que tinha sido levado escravo. E eles estavam numa situação que eles disseram: nós estamos cortados. Cortados de quê? Cortados da presença de Deus. E eles se via como mortos, como os ossos secos. E diziam: nossos ossos secaram. Quer dizer, estamos sem vida. Tem mais solução. Meu irmão, tem gente que foi tão longe já na caminhada, foi tão longe, filho de Deus, que ninguém teve na igreja buscando a Deus, que a pessoa está se sentindo assim. Não, já errei tanto que eu estou cortado. Só que precisa ouvir a palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem restauração. Deus pode levantar novamente. Deus pode levantar. Estamos cortados. Era como eles se viam. Estamos aqui, como Deus diz. Então, filho do homem, estes ossos são todas a casa de Israel. Eis que diz: nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós estamos cortados. Estamos cortados. Porque, entenda bem, vamos entender isso aqui. O povo de Israel, eles eram uma nação abençoada, que foram tirada do Egito, levantada por Deus, se tornaram uma grande nação com a bênção de Deus. Eles sabiam que toda a vitória deles, todas as conquistas deles vinha de quê? De Deus. Vinha tudo de Deus. Só que de repente eles se viram separados de Deus. O pecado separou. Começaram a agir errado, deixaram Deus. E Deus foi avisando para eles, para eles saírem do pecado. Não saíram. Até que chegou um momento que eles foram cortados. Aí quando eles se viram sem o poder de grande nação que eles eram, longe da terra que Deus tinha colocado eles, sem a bênção de Deus, sem Deus falando mais com eles, porque Deus já tinha falado demais. Então eles estavam dizendo assim: não tem mais jeito para a gente, não tem mais esperança, temos que voltar. A nossa esperança era Deus, não tem mais, vamos clamar a quem?
Estamos cortados da presença dele. Não tem mais saída para nós. Porque entenda bem, só para você entender, o profeta Ezequiel, ele foi o profeta da época do cativeiro da Babilônia. Dizem que o livro dele foi escrito no 5º ano que estava como cativos lá na Babilônia. Então aquela nação tinha perdido sua condição de grande nação forte, poderosa, porque tinham deixado, porque eles desceram para a Babilônia, porque eles pecaram contra Deus. Deus enviou profetas, avisou, usou muito o profeta Jeremias, eles não deram ouvidos e acabaram sendo levados para a Babilônia. Chegou lá, ele está passando, vai passando os anos, e eles estão o quê? Qual o sentimento deles? Não tem mais esperança de voltar para a sua terra, não tem mais esperança de ser uma grande nação. Por quê? Porque eles olhavam para si e diziam, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque nós fomos separados de Deus, paramos de servi-lo, agimos à nossa maneira, Deus nos deixou, estamos desamparados, estamos cortados, não tem mais esperança. Porque o povo dizia, quando passava uma luta, qualquer dificuldade, qual era a esperança deles? Chegar até Deus, orar e Deus ia ajudá-los. Porque toda a vitória deles foi assim. Como que é a nossa também, quando nós entendemos o Evangelho, passamos a andar no Evangelho. Passamos uma luta, nossa esperança é, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus, Deus vai mudar isso. Só que de repente, esse povo deixaram sua convivência com Deus. Passaram a viver a vida errada, só fazendo as coisas erradas. O profeta vinha, falava com eles, trazia a palavra de Deus, que ele estava errado, eles não deram ouvidos. Enquanto ele estava lá em Judá, lá em Jerusalém, lá em Israel. Até que chegou o ponto que veio o juízo. E eles perderam sua condição de nação, perderam sua liberdade e foram obrigados a ser levados cativos, escravizados para a Babilônia. Então, quando chegaram na Babilônia, aí eles olhavam para si e diziam, estamos secos, estamos sem vida. Estamos cortados da presença de Deus, pelos nossos pecados, sabia que é a culpa deles. Estamos cortados, não há esperança. Estamos mortos aqui, não tem saída não, não tem como voltar não. Isso aqui acontece com o cristão quando ele deixa os caminhos de Deus, né? Aí ele começa a passar, às vezes, quando começa as coisas a complicar, às vezes ele não encontra força de orar. Às vezes eu já conversei com pessoas, às vezes estão jogadas aí na rua, e a pessoa vem conversar com você, a pessoa já foi da igreja. Eu lembro uma vez, lá na cidade de Machado, que passou um rapaz, morador de rua, e ele falou assim, pastor, me dá uma camisa, o senhor tem uma camisa para mim não? Que eu precisei de uma camisa ali, os caras me deram uma camisa de time, eu não gosto dessas camisas. Catendo até a camisa do Atlético Mineiro, não sei se ele não gostava de Atlético, não gostava de nada. Ele disse, me dá uma camisa. Eu tinha uma camisa lá, peguei uma das minhas camisas, dei para ele ficou feliz para danar, camisa de manga longa. Disse, nossa, nem pensei em ganhar uma camisa tão boa. Eu fiquei pensando assim, quando ele me contou a história, quem ele é, de onde ele saiu, eu falei, esse cara já vestiu muitas camisas muito melhor do que essa, que essa minha camisa é uma camisa barata, eu não uso camisa caríssima. Ele disse assim, pastor, se cuida, nunca, não brinca, para você nunca cair. Ele disse, porque eu era pastor da Universal, e eu caí, e estou nessa situação, jogado na rua, sem conseguir me levantar. Ele disse, o senhor fica firme, procura, vigia sempre para você nunca cair. Porque eu já fui pastor, já dirigi igreja. Por isso que eu estou dizendo que esses caras com certeza usavam boas camisas, né? Que o pessoal da Universal se veste muito bem, né? E se veste muito bem. Eles acham que são bem obrigados. Eu já vi, não sei como que é. Eu ouvi dizer que eles são obrigados a gastar bem com roupa. Vi alguém que foi de lá dizer isso. Paga um bom salário para eles se vestirem bem mesmo, se apresentar bem.
Então, ele falou isso. Quer dizer, aquele homem um dia estava pregando o Evangelho, mas vacilou. E hoje, naquele dia que ele passou ali, me pediu uma camisa para vestir, ele estava jogado lá. E como está a cabeça de um homem desse? A cabeça às vezes está aqui, como o povo de Israel. Eu já fui uma pessoa muito bem, já estive muito bem com Deus, mas eu pequei, eu errei, eu fui longe demais, estou sem esperança, estou cortado. Só que tem uma coisa, a pessoa pode ter ido longe demais, pode se sentir cortado, pode se sentir sem esperança mais nenhuma de voltar, mas Deus sempre tem um plano de restaurar, de trazer de volta. Era assim que estava Israel. Estamos cortados, tem esperança. Meu irmão, se você lê o livro de Jeremias, do início ao fim, você vai ver que é um livro que Jeremias está o tempo todo falando para aquele povo deixar o pecado, se voltarem para Deus, fazer as coisas do jeito que Deus está mandando, e o povo teimando, maltratando o profeta, uma arrogância tremenda. Até que chega no final, o rei da Babilônia vem, leva todos escravizados, deixa só aqueles bem pobrezinhos mesmo lá, porque é tipo assim, deixa esse povo aí, deixa os mais pobres lá mesmo, porque esse não oferece perigo nenhum. Mas o resto vai para a Babilônia tudo. Então lá na Babilônia eles sabem, porque o homem é assim, o homem está aprontando. E às vezes não quer nem dar ouvidos, mas quando ele chega no extremo, estou falando do cristão, que já tem o conhecimento da palavra, aquele povo tinha as escrituras. Só que quando ele chega no fundo do poço, ele reconhece, não, eu estou aqui porque eu aprontei. Como aquele homem falou para mim lá, eu fui pastor, eu vivia pregando, pastor, igreja grande, mas olha a questão, eu vacilei, me deixei levar pelo pecado. Imagina quantas palavras Deus não deu para ele, quantas palavras a liderança dele não falou para ele, mas ele não deu ouvido, aí foi levando, caiu. Só que agora estava cortado e às vezes está sem esperança, achando que não tem mais jeito, como estava aqui Israel. A visão dos ossos secos era a visão, não que Israel fosse o vale de ossos secos, mas era como eles se viam, como eles se sentiam, sem vida, sem esperança. Por quê? Porque tinha ido muito longe, tinha deixado a presença de Deus. Só que olha o que Deus diz no versículo 11. No versículo 12. O versículo 11 são as palavras deles. Os nossos ossos secaram, pereceu nossa esperança. Nós estamos cortados. Cortados de quê? Da bênção de Deus, da presença de Deus. Só que no 12 Deus diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quer dizer, na mente deles, reconhecendo os erros deles, ele dizia: nós estamos cortados, estamos separados de Deus. É como se estivéssemos enterrados, não tem como sair desse buraco que nos enfiamos. Aí Deus disse: eu vou abrir a sepultura de vocês e eu vou tirar vocês daí. Mas o mais bonito é que Deus diz assim: povo meu. Quer dizer, erraram, pecaram, sofreram por isso, acharam, já estamos cortados, quer dizer, não somos mais o povo de Deus. Só que Deus diz: não, vocês são o meu povo, e eu mesmo vou tirar vocês dessa situação. Vocês não sabem como sair, vocês não sabem como voltar, mas escuta o que eu tenho a dizer para vocês: eu mesmo vou restaurar vocês, eu mesmo vou tirar vocês da situação que vocês se colocaram. Isso é misericórdia, isso é amor verdadeiro. Porque, entenda bem, quando você tem consciência que você está numa situação que foi você mesmo que se jogou nela, foram os teus erros que levou você àquilo, você não se sente animado de pedir ajuda a ninguém. Porque você diz: poxa, eu pedi ajuda a quem?
Fui eu mesmo que me meti nessa enrascada? Fui eu mesmo que me joguei nessa situação? Eu sei o que eu fiz? E às vezes fica até envergonhado de chegar até Deus. Deus, me ajuda. Deus, mas eu estou pedindo ajuda a Deus para quê? Fui eu mesmo que me meti nisso? Eu sabia a palavra e fiz tudo errado? Que era assim que ele estava se sentindo. Então por isso que ele se sentia cortado, sem esperança. Porque qual era a esperança? Volto a dizer, qual era a esperança daquele povo de sair de qualquer situação? Deus. Deus está conosco, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos abençoar. Só que agora eles sabiam, não, Deus mandou palavra, falou para a gente várias vezes que nós estávamos errados, se nós não nos consertássemos, ia perder a nossa condição de grande nação, e errando, continuamos fazendo errado, perdemos, então estamos cortados, tem esperança, porque Deus não está mais conosco. Isso aqui é uma pessoa quando sai realmente da presença de Deus. Ele se sente assim. Poxa, eu vou clamar, eu vou buscar, imagina o que eu fiz. Aí a pessoa começa a pegar o quê? Aquela coisa natural, né? Que está dentro da natureza humana. Eu errei, vou ter que pagar pelos meus erros. Eu vou ter que passar por essa situação mesmo. Tem mais solução não. Só que aí Deus disse, não, mas eu vou tirar você dessa situação. Eu vou tirar. E não é porque você, entenda bem, nem eles mesmos estavam acreditando que Deus faria mais nada por eles. Eles já tinham perdido a esperança. Mas Deus disse, eu vou tirar. Sabe por quê? Porque vocês são o meu povo. Não vou deixar vocês nisso, não. Vocês estão sofrendo, estão pagando um preço. Pelo que fizeram. Só que eu não vou deixar vocês serem destruídos. Deus nunca vai nos deixar ser destruído. Deus nunca vai deixar o seu povo ser destruído. Pelos erros da pessoa, pela cabeça dura, pode passar situações difíceis. Pode passar. Até aí Deus deixa, mas nunca deixa ser destruído. Porque se você, volta a dizer, você pode chegar hoje em casa e dizer, não, a partir de hoje eu vou tirar um tempo que eu vou ler um livro de Jeremias para me entender o que aconteceu com esse povo. Lá você vai entender que aquele povo não está naquela situação à toa, não. Foi um povo mau. Deus falou todo o tempo, até maltrataram o profeta de Deus. Porque o profeta trazia a verdade. Até o ponto que chegou o juízo. Chegou o julgamento. Aí foram parar na Babilônia. Aí quando eles se viram na Babilônia, eles caíram em si. Nossa, olha as nossas escolhas que aonde nos trouxe. Olha o que aconteceu conosco. Porque assim, nós temos que tomar cuidado, que o juiz ele não vem de uma hora para outra. O juiz é demorado. Deus não aplica o juiz na hora que o pecado da pessoa começa a errar. Ele vem orientando. Só que um dia, se a pessoa continuar naquilo, o juiz vai chegar. E quando chega, aí que a pessoa acorda, puxa, eu estou aqui no frator. Eu deveria ter evitado. Só que nessa hora é onde o ser humano diz, agora não tem jeito não. Tem mais jeito não. Era para mim ter dado ouvidos antes. Não dei para fazer o que? Agora tem que aguentar mesmo. Tem mais jeito, Deus não está mais comigo. Como? Olha o que eu fiz. Era como ele estava se sentindo. Só que mesmo assim, Deus é bondoso, é misericordioso. Deus disse, não, eu vou arrancar vocês dessa situação. Eu vou tirar vocês dessa situação. Há esperança sim. Vocês agora só têm que ouvir a minha voz, a minha palavra. E qual era a palavra agora para tirar eles daquela situação? A palavra era eles entenderem que Deus estava tirando eles. Que Deus estava mudando aquela situação e eles crerem nisso. Porque aí Deus diz aqui no 12, porquanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, e vos trarei da terra de Israel. Imagina aquele povo, foram levados cativo, a Babilônia tomou conta da terra deles, dominou, tirou eles de lá dentro. Não, nunca mais vamos voltar agora não. Está lá na Babilônia, nunca mais vamos voltar.
tem como? Deus disse: eu vou fazer eu voltar. Eu vou trazer de volta. Eu vou restaurar a condição de vocês. Aí Deus diz mais. E por que Deus ia fazer isso? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele continua a falar. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então Deus ia fazer por fazer, não era por, não é por alguma coisa que eles tinham feito, não é porque, não, vocês são o meu povo, eu vou tirar vocês dessa situação, e quando vocês saírem, vocês vão ver que eu sou Deus, vocês vão ver realmente quem eu sou. E eu vou fazer isso porque ainda vou pôr o meu espírito, vou dar vida. Vida quer dizer, vou trazer alegria para vocês, vou trazer a vida de Deus neles. Eu vou mudar essa, vou tirar esse espírito de morte que está em vocês, esse pensamento que estão mortos, que estão perdidos, que não tem mais solução. Não, eu vou trazer um espírito de vida, vou pôr em vocês e vou trazer vocês para a sua terra. E por que eu vou fazer isso? Aí Deus diz: eu vou fazer isso porque eu disse. Não é porque vocês merecem. Não é porque vocês têm alguma coisa que os faz idôneo. Não, é porque eu disse. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Agora o que vocês precisam só é ouvir minha palavra, é entender o que eu estou fazendo, é acreditar nisso que eu vou fazer. Meu irmão, isso aqui é para nós entendermos. Diante de qualquer circunstância que nós tivermos, nós sabemos o que fazer. A gente sabe, Deus sabe. Eu vou clamar a Ele, eu vou dar ouvidos à palavra dEle, para me compreender o que Ele tem para mim, o que Ele está fazendo na minha vida, e eu crer nisso e saber que eu não vou perecer. Porque o próprio Deus, Ele disse: eu não te abandonei, eu não te desampararei. Então Ele não nos desampara. Em qualquer situação que enfrentarmos, Ele é Deus para nos ajudar. Só que é verdade, às vezes estamos em situação que não sabemos o que fazer. Como o caso aqui de Israel. Israel já estava no sentido mesmo que eles não tinham como sair da Babilônia. O rei a Babilônia era uma potência ali. Foi lá e venceu eles brincando e levou eles cativos. Acabou. Não tem esperança mais, não. A nossa esperança era Deus, mas nós pecamos contra Ele, então estamos cortados também da presença dEle. Não tem mais jeito. Estamos numa sepultura. É como, alegoricamente, estamos mortos, de forma figurada, né? Só que Deus disse: não, tudo bem, vocês podem estar se achando assim, mas eu vou tirar vocês desse buraco, dessa sepultura. E eu vou fazer isso porque, primeiro, vocês são meu povo, e porque eu disse que vou fazer. Amém, Jesus? Nós temos que estar sempre dando ouvidos à palavra de Deus, para entendermos o que Deus disse. O que Ele disse, Ele vai fazer. Amém, Jesus? E em qualquer situação que nós tivermos enfrentado, nós confiarmos verdadeiramente nele. Eu não sei o que fazer, mas Deus sabe. Então eu vou ficar atento ao que Ele diz na sua palavra. Porque eu sei que o que Ele falar, Ele vai fazer, não porque eu mereço, mas porque Ele disse. Amém? Essa é a palavra que eu tenho